Que a paz seja com todos. No vídeo da semana eu gostaria de falar sobre o tema pregadores versus profetas e gostaria de me utilizar como conteúdo introdutório. Haja visto que com 16 para os 17 anos de idade eu estava vivenciando o ápice de uma realização, da materialização de um sonho de uma vida, aonde eu anelava ser jogador de futebol. E nesse inteirinho de tempo eu estava com um empresário, patrocinador, utilizando a camisa de número 10 do Coritiba Futebol Clube, disputando a Copa São Paulo, que é o maior campeonato de base do Brasil, com moral, status. E nesse inteirinho de tempo foi que Deus se revelou a mim, me pediu para renunciar, para se abster daquilo que não era simplesmente um hobby, mas era um sonho de toda uma vida, próximo da realização dela. E movido pelo Espírito de Deus, eu decidi renunciar, me desfiz de tudo aquilo que para mim era projeto de vida. E nesse inteirinho de tempo eu mergulhei de cabeça no Evangelho de Cristo Jesus e na chamada ministerial, e passei a mergulhar no mundo das revelações bíblicas, passei a viver no monte, orando, buscando a Deus por um direcionar divino, a fim de ser guiado por Ele. E Deus me honrou, soprou meu nome, abriu portas, e eu passei a desfrutar de um ministério. Mas mediante a tudo aquilo que estava acontecendo, que era positivo, que era bom, eu acabei me perdendo e eu comecei a dar prioridade, primazia apenas para grandes eventos, cartazes e ambientes religiosos, e me fechei para isso. E foi exatamente nesse período em que Deus, que havia aberto portas, decidiu as fechar. E como eu precisava e havia deixado toda uma vida para viver uma chamada, eu comecei a fazer algumas loucuras, entre aspas. Comecei a ir para o centro da cidade, entregar panfleto, comecei a procurar locais onde não se tinha disputa para se pregar o Evangelho de Cristo Jesus, como centro de recuperações, asilos, sinaleiros. E foi exatamente nesse período em que Deus se revelou a mim, me dizendo, em outras palavras, agora você entendeu para que eu te chamei, e o que é o cristianismo e a chamada que eu dei e entreguei a você. E nesse período a minha mente se abriu, e eu percebi como eu estava me tornando um religioso apenas, estava vivenciando um cristianismo muito teórico, e passei a desenvolver agora o pregar dentro e fora, e viver o que Paulo pregou e ensinou, dizendo que nós deveríamos pregar a tempo e fora de tempo. Então, desde então, eu comecei a conciliar ambas as coisas, e hoje Deus me entregou um ministério respeitadíssimos, de influência, mas eu não me fechei apenas para coisas que são cumprimentos de promessa. Então, além de pregar, de viajar e de ter um ministério respeitadíssimos, nós desfrutamos de alguns projetos e lideramos alguns deles, como exercer a capelania no Hospital do Rocio, cultos na prisão, cultos em asilos, centros de recuperações e ambientes onde não se há filas, onde não se há disputa e onde a grande maioria não deseja ir pregar nesses locais, já visto que não tem lucros financeiros, e aonde não se aparece, porque aquilo que se faz, aquilo que se realiza, se faz no oculto. Mas eu entendi que viajar e ter um ministério respeitadíssimo seria um cumprimento de promessa, mas eu não poderia limitar o poder de Deus. Então, desde então,
eu tenho conciliado as coisas e tenho vivenciado essas duas esferas, do pregar em locais apropriados e pregar em locais aonde se há a urgência. E eu gosto muito de uma das frases célebres de Billy Graham, que vai dizer: nas Escrituras não está escrito que o pecador deve procurar uma igreja, mas nas Escrituras está escrito que a igreja deve procurar os pecadores. E bem da verdade, eu fico revoltado com a atitude e o posicionamento de alguns pregadores que têm uma influência internacional, que se ostenta casas luxuosas, carros, joias. Aí tem uma gama de pregadores surgindo aí, pensando consigo que ministério é isso, é fama, sucesso, holofortes, é ser uma estrelinha do mundo gospel. Sendo que, bem da verdade, tudo isso é cuidado de Deus, é cumprimento de promessa, é honraria do Eterno, mas chamada, ministério ainda está pautado em cruz, renúncia, sofrimento, se abster daquilo que se ama para viver algo ainda maior que Deus instituiu para aquele que Deus vocaciona. Então, bem da verdade, existem muitos pregadores e, infelizmente, o pregador só é pregador segurando o microfone com uma plateia voltada para si em um ambiente religioso. Mas, muitas das vezes, nem o vizinho sabe que de fato ele é um cristão, porque ele só se vivencia essa chamada dentro do ambiente religioso. Contrapartida, o profeta é profeta em cima de um altar, segurando o microfone, com uma plateia voltada para si, mas não deixa de ser profeta no supermercado, no horário de almoço, de empresa, em locais aparentemente inapropriados. Ele prega a tempo e fora de tempo. E a pergunta que não quer calar é: quem é você? Pregador ou apenas mais um que deseja pregar em ambientes apropriados, ambientes religiosos, ou você é um profeta? Haja visto que não há filas para se pregar em lugares inapropriados, até porque aquilo que se faz no oculto, e muitas das vezes não se leva a mérito por isso, mas isso está pautado o cristianismo, é fazer sem que ninguém lhe veja, é fazer sem se preocupar com os ganhos, e simplesmente em cumprir o ide de Cristo Jesus e de fato vivenciar essa chamada tempo e fora de tempo, porque todo local é local para se anunciar Jesus Cristo. Que Deus nos desperte a fim de vivenciarmos um período profético de uma chamada como profeta e não apenas pregadores que estão ligados a situações circunstanciais.